João Magalhães, eleição passou. Sim. E no pós-eleição sempre acontecem as análises, né? Verdade. Os deputados, os líderes políticos, os presidentes de partido fazem o balanço da eleição, o que foi que deu certo, onde foi que aconteceram os erros. E uma das pessoas que fez esse balanço, né, foi o deputado João Madison Nogueira, do MDB. Conversou com a nossa equipe de reportagem, Natan, e deixou bem claro que na avaliação dele houve uma falha no que diz respeito à articulação política, ao diálogo por parte do Palácio de Karnak, e há inclusive uma cobrança para que, segundo João Madison, o governador Rafael Fonteles, retornando aí dessa agenda internacional que ele cumpre na Ásia, ele chame os parlamentares para dialogar, para tentar analisar, entender um pouco, refletir sobre o resultado das eleições, para que se mude um pouco a postura, segundo João Madison, que contemple mais a base aliada do governador Rafael Fonteles. A gente vai ouvir o que falou o deputado João Madison e depois retoma comentando também sobre esse mesmo assunto. Eu acho que nós temos que buscar agora um entendimento. Eu acho que o governador precisa conversar com todos, com a base, com os deputados estaduais, para saber onde erramos, porque houve erros também, não houve só acertos. Eu acho que quando o governador chegar desta viagem internacional, ele tem que ter essa conversa, tem que ter um maior diálogo do Karnak com a base aliada aqui, que está faltando esse diálogo, precisa haver esse diálogo, para que a gente possa afinar e que a gente tenha as condições necessárias para ir para 2026, ganharmos as eleições e fazermos os senadores. Para isso, nós não podemos achar que tudo está bonito. Não, perdemos também muitos municípios e precisamos, então, agora buscar um diálogo e buscar um entendimento para saber onde falhamos. Então tá aí, Natanael, o deputado João Madison, deixando bem claro que haverá essa cobrança, né, essa postura de diálogo por parte do governador Rafael Fonteles. Segundo ele, não adianta acreditar que tudo está alinhado, porque não está, e aí ele está falando do ponto de vista político. A gente comentou aqui, né, durante essa semana que o governo do estado perdeu, a base do governo do estado perdeu eleições importantes, com uma diferença considerável de votos em Teresina, em Parnaíba, em União. O resultado não foi satisfatório em Floriano, porque quem ganhou lá foi o candidato do outro lado, onde o governador estava no palanque. Em Picos houve uma vitória, mas foi uma diferença considerada pequena para o que se imaginava. A diferença de votos muito considerável também em Campo Maior para o grupo da oposição. Então, diante de todo esse cenário, a base aliada, e aí leia-se PSD e MDB, ela vai buscar agora as condições de estreitar um diálogo com o Palácio de Karnak, de olho nas projeções para 2026, mas também, claro, de olho na governabilidade. Afinal de contas, devem aproveitar esses momentos, Natan, para, obviamente, ampliar, de repente, o espaço de algum partido ou contemplar, de certa forma, alguns outros aliados. É certo que o governador Rafael Fonteles vai, que de uma certa forma, ter que ceder em algum momento e abrir ou pelo menos ampliar esse canal de diálogo com a sua base lá no parlamento, porque ficou bem claro que há queixas, né, dos deputados em relação a isso, uma cobrança. João, e por falar em 2026, né, o MDB do deputado João Madison tem um pleito como o segundo maior partido, inclusive em número de prefeitos aqui no estado do Piauí, tem o pleito de manter as suas duas vagas na chapa majoritária do governador Rafael Fonteles. Além do vice-governador, o MDB também quer manter o senador Marcelo Castro, que deve ir para a reeleição. Naturalmente, é o caminho natural. E são apenas 4 vagas nessa chapa majoritária de 2026. Por outro lado, o PSD, que fez o maior número de prefeitos, também vai buscar esse espaço na chapa majoritária. Júlio César, deputado federal Júlio César, tem interesse de disputar uma vaga no Senado. É o momento, inclusive, João, apesar de estarmos ainda na ressaca, entre aspas, da eleição de 2024, já é o momento em pensar em 2026, inclusive nessas composições, né? A eleição de domingo tem reflexo nisso também, João. A gente está falando de políticos profissionais, né, Natan? E o político profissional, ele não tem aquele olhar apaixonado pelo resultado das urnas, ele tem um olhar pragmático. Então, encerrou a eleição em 2014, na mesma noite já se começa a pensar em 2026. Foi isso que ocorreu no domingo, é isso que vai acontecer naturalmente, porque a gente está falando, né, de políticos profissionais, de políticos que vivem, né, literalmente 24 horas por dia na política,
fazem uma imersão diariamente na política, então o olhar que eles têm lá na frente, isso faz com que, inclusive, ajuda a explicar o porquê de serem deputados estaduais, deputados federais, enfim, pessoas influentes no cenário político. Mas é interessante, e a gente até escreveu no Jornal Dia e também no portal dia.com, na nossa coluna, exatamente essa derrota de Fábio Novo no último domingo, ela deixa o governo do estado um pouco mais dependente, né, do MDB e do PSD, porque se a gente analisar o cenário, Nathan, se Fábio Novo tivesse vencido as eleições no último domingo, com certeza lá em 2026, Rafael Fonteles teria uma autonomia muito maior para poder, obviamente, formar a sua chapa. O PT estaria no Palácio da Cidade e no Palácio de Karnak. Quem não quisesse acompanhar, era só ir para a oposição. Com a derrota de Fábio Novo, a gente vai ter lá em 2026 um cenário em que o PT estará no Palácio de Karnak, mas o Palácio da Cidade estará na mão da oposição. Então não vai ser fácil, não vai ser possível, não que isso fosse ocorrer, mas chance zero de desprezar ou de minimizar o apoio do MDB e do PSD para a chapa da base do governador Rafael Fonteles, porque PSD e MDB passam agora a ser partidos extremamente importantes na estratégia para 2026, partidos aos quais o governador Rafael Fonteles não pode abrir mão, até para ter um palanque mais robusto. Isso também impacta em atender às reivindicações dessas siglas. E quando a gente trata de chapa majoritária, a gente já tem Rafael Fonteles, que obviamente tem o espaço garantido, é o condutor da estratégia eleitoral, vai concorrer à reeleição ao governo do estado. A gente tem Marcelo Castro, que naturalmente tem todo o direito de concorrer ao Senado, concorrer à reeleição. Ficam então 2 vagas para serem discutidas. O PSD, com certeza, entra com muito mais força diante desse resultado de domingo para buscar uma vaga, né, a segunda vaga de senador na base governista para Júlio César. O PSD saiu com uma grande quantidade de prefeitos totalmente alinhados a esse projeto, né? Foi um projeto, inclusive, que o partido explicou para quem estava chegando na sigla: pode vir para o PSD, a gente dá toda a estrutura para você concorrer a prefeito, mas em troca a gente quer que você acompanhe esse projeto de lançar Júlio César para deputado federal e o resultado das urnas para o Senado, e aí o resultado das urnas confirma exatamente essa tese. Para o MDB, há uma reivindicação também. Não apenas mais Marcelo Castro, mas também a situação de Temístocles Filho, que ele permaneça como candidato a vice-governador. É um pleito mais difícil, porque a gente sabe que esse espaço de vice-governador... João Magalhães, o MDB teria mais vagas da chapa majoritária que o próprio PT, que é o partido do governador. E a vaga de vice-governador de Rafael Fonteles em 2026 é uma vaga muito estratégica, porque é natural que, sendo reeleito, Rafael Fonteles lá em 2030, e aí você pode pensar, mas já estão falando de 2030? Como eu disse, são políticos profissionais, o olhar deles não é para agora, já é lá na frente. É isso que torna eles, obviamente, diferentes e faz com que eles ocupem lá esses espaços de poder. É por essa esperteza e por esse olhar diferenciado que eles possuem lá para 2030. Então, o cargo de vice na chapa de Rafael Fonteles é um cargo muito estratégico, né? Porque é aquele que vai ocupar a principal cadeira do Palácio de Karnak, caso Rafael lá na frente saia para concorrer ao Senado, que é o caminho natural. E a gente lembra do que aconteceu, por exemplo, na eleição de 2018. Regina Souza foi candidata a vice, é uma pessoa de confiança do então governador Wellington Dias, que se afastou em 2022 para disputar o Senado. E Regina Souza assumiu o governo do estado, né? Para Rafael Fonteles, o melhor cenário em 2026 é exatamente esse: encontrar alguém da sua confiança, como o Wellington Dias fez com Regina Souza, né? Ele encontrar agora alguém, e aí já existe nos bastidores vários nomes, né, de secretários mais próximos, né, exatamente dele. Então, é uma estratégia que ficou um pouco mais difícil, né? Vai custar um pouco mais caro fazer essa articulação, porque com o PT... com a Prefeitura de Teresina nas mãos da oposição, a eleição tende a ser um pouco mais competitiva do que, naturalmente, um cenário em que o PT estivesse ocupando o Palácio da Cidade e o Palácio de Karnak. Mas é sempre bom lembrar, eu gosto sempre de citar, que quando a gente analisa as eleições de 2024 com projeção para 2026, a gente precisa levar 2 coisas em consideração. Primeira delas, o cenário de uma eleição municipal é totalmente diferente de uma eleição estadual, de uma eleição nacional. E outra questão é exatamente o intervalo de tempo. São 2 anos, o que na política pode, obviamente, impactar em muita coisa.
a Silvio Mendes ganhou as eleições. Todo mundo espera uma boa gestão, mas e se não for, né? Claro, dificilmente a gente imagina um desastre, mas Pior vamos do supor... que a atual gestão não vai ser, né? É quase impossível, né? Mas pode ocorrer, querendo ou não, é uma possibilidade. Se isso ocorrer, obviamente que o cenário de 2026 sofre um impacto diferente. Então, é preciso que a gente olhe, mas sempre levando em consideração essas questões.